Ah, quarta aula do quarto módulo, hein? Estamos chegando. Impertinência é igual inconveniência. Você quer queimar o network, queimar a ponte seja impertinente, seja inconveniente. Vou te dar algumas dicas aqui, mas eu vou te contar por que as pessoas são assim, porque elas ficam morrendo de medo de perder a conexão. Não tenha medo de perder, porque medo é atrativo. Anota isso aí. Todo medo, ele é atrativo. No sentimento tóxico, daqui a pouco você vai ver. Medo. Segura a onda, que é a próxima aula. Entenda algo. Se você for inseguro, você vai pôr tudo a perder. Pá, mas como que eu venço a insegurança? Errando. Só que, quando eu erro na mesma coisa, tá aqui um segredo de quem é uma pessoa de sucesso. Essa pessoa vai errar em outras coisas. Não erre nas mesmas. Então, as mesmas coisas. Vá de frente, meta a porrada, cai pra dentro, quebra tudo, depois não erre mais isso. Vai errar em outra coisa. No relacionamento digital hoje, que é o que é mais utilizado, por favor, não grave áudios longos. As pessoas odeiam áudios longos. Ninguém vai ouvir um áudio seu maior que 20 segundos. Tem uma dica, não sei se você sabe disso, mas as ferramentas digitais, elas fizeram isso para tirar essas pessoas prolixas das pistas. Eu lembro quando lançou o Twitter, ele só tinha 140 caracteres. Os stories, 15 segundos, para você falar naquele time, que eu vou falar agora sobre time. Se você segurar no iPhone, eu não sei se no Android é assim, mas você segura para falar, quando dá 10 segundos, corta, não corta? Aí você tem que arrastar o dedo, ou seja, tudo para te estimular a ser rápido na conexão, senão você fica numa enrolação infinita. Tá aqui uma dica, já falamos disso em outra aula, não fale desse tanto, pelo amor de Deus, falação. Mas não faça isso, porque isso demonstra insegurança e carência. Não insista quando uma pessoa não quer, se você não tem uma pergunta que destrava ela, não insista, porque ela vai pôr você num baldinho dela, que chama reserva mental, vai te colocar dentro de um balde que vai falar assim, ó, essa pessoa é inconveniente. Quando ele te colocar nesse baldinho, vai acontecer uma coisa horrível. Ele vai querer distância de você. Isso vai ser o quê? Horrível. Se você entrar nesse balde, só surpreendendo essa pessoa para você sair de dentro desse balde. Você ouviu o que eu falei? Se você cair lá, para sair de lá, você vai ter que gastar energia subatômica para sair de lá. Ou seja, vai ter que surpreender essa pessoa para ela falar, eu me enganei ao seu respeito. E dificilmente você vai conseguir. Então presta bem atenção. Ninguém quer ouvir sua história. Presta atenção nisso. Ninguém quer ouvir. Quem te perguntou? Tá aqui uma dica poderosa para você. Ninguém quer ouvir sua história. Mas eu queria contar. Não tem a necessidade de contar, tem a necessidade só de perguntar e de ouvir. Quando você se tornar interessante, alguém vai falar, e você? Aí você fala. Se você vier com a sua história, ninguém vai te dar crédito, vai falar quem esse cara acha que é. Se a sua história é paia, vão te desvalorizar. Se ela for muito massa, vão te desvalorizar também, porque você se acha. Eu me lembro bem, diversos cursos que eu entrei, eu falava quem eu era, o que eu já fiz. Eu tenho mais de 122 certificações de treinamento, já investi um pouco de dinheiro nisso. Sabe o que acontecia? Todo mundo se fechava, trancava o coração para mim. E eu demorei a aprender isso. Eu achava que era bonito para o povo me respeitar. Pelo contrário, me tratava como um pateta. E aí eu percebi, não vou falar. Então se eu vou dar palestra na OAB, que eu dou palestras nas sedes da OAB, dos estados, aí eu vou dar uma palestra. Quando eu vou numa palestra, eu não esqueço. Quando eu vou numa seccional, alguém começa a falar, eu vou falar só que eu sou jurista. Porque se eu falar que eu sou não sei o que de coach, sei lá das quantas, vai ficar todo mundo com o coraçãozinho fechado. Aí eu vou num ambiente onde só tem coach, eu falo que eu sou coach. Um ambiente só de investidor, eu sou investidor porque eu sou. O que você é? Se você é muito foda, não fica falando que você é, porque o povo não gosta. As pessoas não estudam, não tem certificação de nada, elas não vão fazer, elas não vão gostar de você por isso, sacou? Então tá aqui uma dica, larga isso pra lá. Duas coisas agora que eu quero te falar sobre impertinência que você não vai errar. Duas coisas, anota elas aí, são duas palavras em inglês. Timing e feeling. Time é o tempo exato do negócio. O time é saber o ajuste de tempo de entrar. Tem gente que chega em mim, eu não esqueço um diretor que eu contratei na minha empresa, ele é o cara mais errado em time que eu já vi na minha vida, não posso falar o nome, e ele era o cara mais errado de feeling. Feeling é sentimento e o time é o ajuste de tempo. Pensa o sentimento errado no tempo errado. Meu Deus, que atrocidade.
Por exemplo, ele tinha um problema com o carro dele que ele devia para o agiota. Aí eu falava, o que, que você pode fazer para produzir recursos para você pagar esse carro? Ou você acha que você pode vender esse carro? Eu fazia perguntas para criar solução na cabeça dele. Sabe o que ele falava? Ele um dia falou, eu falei, esse cara é muito ruim de time e de feeling. Ele falou assim, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, qual? Aí ele falou para mim, você podia comprar esse carro meu para eu me livrar desse problema com a agiota, aí eu vou te pagando muitas prestações. Aí eu falei, gente, perdeu o time, eu tô dando uma dica pro cara desfazer do negócio, aí ele vai transferir o problema dele para mim. Aí eu fui contar isso pra ele, mas você tem dinheiro? Eu falei, mas o dinheiro que eu tenho é porque eu não passo pra gente otário igual você que fica comprando carro com a agiota. Ninguém compra carro com a agiota, você tá ficando louco? Aí ele ficou com muita raiva. Aí eu falei, eu tenho uma proposta pra você. Aí eu acertei o time e o feeling. Eu compro esse carro seu, só que eu vou alugar pra você. Aí eu vou cobrar de aluguel o juro que você paga sobre o dinheiro. Rapaz, o homem ficou bravo. Por quê? O meu time e o meu feeling foi exato. Porque se ele tá pagando o juro pro cara e não tá dando conta e o cara ia tomar, eu falei, eu compro o carro. Só que você paga o aluguel do carro. Eu até cheguei a fazer isso. Não com ele, mas com outras pessoas. Comprei os carros e deixei as pessoas pagando o aluguel. É engraçado que a maioria delas não quer pagar o aluguel. Porque ela quer comprar o dela. Então vai lá e cria o recurso. Tá aqui uma dica poderosa. Não perca o time. O que é o time? Eu acabei de conhecer a pessoa, já vou chamar ela para comprar meu produto? Meu Deus, nunca perdeu o time e o feeling, o sentimento tá errado. Duas coisas, repete isso comigo, timing e feeling. O sentimento conectado no momento exato fecha tudo. Lembra que você aprendeu as armas da persuasão, os gatilhos emocionais? Se você souber interpretar o momento, você vai entrar no feeling, no sentimento exato, no timing certo. Não seja impertinente, senão você bloqueia aquilo ali e aí você vai ter que gastar uma energia atômica para destravar isso na cabeça da pessoa. Chegamos ao final de mais uma aula. Você vai fazer as tarefinhas aqui, ó. O que você tem perdido o time e o que você não tem sentimento para usar na hora. Entenda uma coisa, amor é atitude, não é sentimento. Se sentir amado é sentimento. O que eu tenho que fazer? No momento que eu me sinto amado, eu tenho que ter o feeling, ou seja, o feeling de se sentir amado, senão você nem percebe. E aí, o que é o time? É o time certo para servir. Você ouviu? Se você conectar time e feeling, vai mudar completamente a sua realidade, instantaneamente. Não seja impertinente. Pode travar a conexão e depois você entrar na blacklist dessa pessoa. Fechou? Tamo junto.